Vós bebereis do meu cálice. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 12 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, olhando com os olhos da fé o cristianismo original, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo autêntico, é essa que nós praticamos, a Igreja de Cristo, esta. É esse cristianismo, queridos, que nos torna, que nos faz homens e mulheres diferentes. É esse cristianismo que nos ensina a crescer. É esse cristianismo da Igreja Católica que nos faz olhar as coisas diferentes e viver, praticá-la e sentir a alegria dessas mudanças, dessas conversões. Só de olhar essas coisas, queridos, eu me alegro por todos vocês, por toda a igreja. Só de pensar diante da pergunta de Jesus: "Podeis beber o cálice que eu vou beber?" Que cálice é esse, meus queridos irmãos? Que cálice é esse que devemos beber e que nos dá uma grande alegria, uma grande satisfação? É o cálice da própria vida de Deus, da própria vida de Jesus Cristo. A própria vida no amor.
É o cálice, meus queridos, que faz com que o homem se torne um servidor. O lado humano, o nosso lado humano, sempre pede para subir, para ficar nas luzes, para ficar nas coisas altas. E o ensinamento de Jesus nos ensina, queridos, a servir, a mostrar como é bom, como é salutar, como é maravilhoso servir ao irmão, amar o irmão, estar com o irmão, compreender, participar, se envolver. Hoje de manhã eu li uma matéria no jornal de um grande, lá na África, esses cientistas que estudam os vírus, o vírus da ebola. E ele foi contaminado pelo vírus. Ele, durante anos e anos, trabalhando para encontrar a resposta desse vírus mortal, e ele foi contaminado. E ele disse as consequências, de uma busca de encontrar a resposta para um problema que pode ajudar os seus irmãos. Esse é um verdadeiro cristianismo, queridos, que o homem se entrega, na busca, na procura de uma solução de paz, de amor, de saúde para os seus irmãos. Esse é o verdadeiro cristianismo, o homem que faz sem buscar, sem procurar, sem querer, sem desejar os lugares altos. Esse é o nosso cristianismo. É essa a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. É esse cálice que o homem se sacrifica por amor aos seus irmãos. Que o homem passa a servir sem nenhum interesse, somente por amor a Deus e aos seus irmãos. Como é bonito, queridos, encontrar pessoas que se entregam neste serviço e vivem mesmo. E hoje nós temos dentro da nossa igreja homens e mulheres que vivem o cristianismo mesmo por amor, que bebem muitas vezes desse cálice, sofrendo as consequências que ela traz, as perseguições e assim por diante, queridos. É um tesouro que temos dentro de nós. São Paulo nos diz: olha, o tesouro que vocês têm, o tesouro de Deus, o tesouro da fé, o tesouro do amor, o tesouro do Cristo, que devemos fazer o mesmo caminho que Ele percorreu, isto é, viver o que Ele viveu e o que Ele é, principalmente diante dessas três verdades que Jesus diz, e realmente o é: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O cristão percorre esse caminho, queridos. Ele bebe desse cálice. Os 12 irmãos aqui representam, meus queridos, o nosso lado humano e o nosso lado divino. A mãe representa a nossa alma, muitas vezes, que quer colocar esses dois lados ao lado de Deus. Primeiramente, eles têm que se tornar um Cristo,
todos nós devemos nos tornar um Cristo também e beber desse cálice, praticando a caridade, praticando o amor, vivendo a fé. Não é sem sentido que hoje o salmista maravilhosamente compreendeu, viveu, sentiu estas palavras: os que lançam as sementes entre lágrimas se farão com alegria. Essa semente divina, essa semente do Cristo, que muitas vezes nós temos que fazer com que ela brote com a graça de Deus. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Olha a doçura dessa verdade. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Mas não é um sonho, queridos, mas é uma realidade, é uma verdade hoje que vivemos. E devemos praticá-la. A Igreja Católica Apostólica Romana é esta, meus queridos, a vida que Deus quer. Mesmo dentro das suas imperfeições, como no caso desses 12 irmãos, lá na frente elas vão compreendendo e vão vivendo e vão bebendo deste cálice do Cristo Jesus. O cálice do amor, o cálice do serviço. Sejamos hoje, queridos, portadores dessa vida nova, desse tesouro que é ser cristão, e mais ainda, um apostólico, um católico apostólico. É essa nova vida que Deus espera de todos nós. Sejamos, meus queridos, seguidores de Jesus, não só beber o cálice da boca para fora, mas viver o próprio cálice, isto é, o cálice da vida, o cálice do amor, o cálice da divindade. Jesus nos convida a todos nós, e nós podemos responder como aqueles 12 irmãos. Podemos beber do cálice de Jesus, o próprio cálice da vida.